A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor junto com você. Hoje eu quero falar sobre uma matéria chamada Evangelhos e eu quero falar do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Você sabe que a matéria Evangelhos vai tratar justamente dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então hoje falaremos sobre o Evangelho de Jesus Cristo conforme ou segundo João. João era um dos 12 chamados por Jesus naquele grupo primário. Ele nem sempre foi uma pessoa amorosa, como nós vemos ao ler a sua primeira carta, por exemplo, que ele destila amor, ele destila carinho. João nem sempre foi assim. João tinha um temperamento muito explosivo. Quando você observa Marcos capítulo 3, versículo 17, vai dizer que ele e o seu irmão Tiago eram chamados de Boanerges. É uma expressão para se referir ao temperamento do João e do Tiago. Eles eram bem explosivos. Então, quando nós vamos analisando a Escritura, nós vamos ver esse temperamento explosivo deles. Em uma oportunidade, em Lucas capítulo de número 9, Lucas vai escrever um relato que ele pesquisou, guiado pelo Espírito, é claro, a partir do versículo 38 do capítulo 9 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, vai descrever duas situações ali aonde o João está envolvido. A primeira é que ele vai ver uma pessoa expulsando o demônio, e aí ele vai fazer o quê? Aquelas pessoas que estão expulsando demônio, ele vai proibir as pessoas de expulsarem demônio em nome de Jesus. E aí Jesus vai lá e o repreende. Logo em seguida, Jesus pede para ele e o Tiago ir adiante em um vilarejo, lugarejo samaritano, para poder falar àqueles samaritanos que Jesus ia passar por ali. E os samaritanos não deixaram. Então o João e o Tiago voltaram revoltados e disseram para Jesus: ó Jesus, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para matar esse povo todo? E Jesus mais uma vez repreende eles, mostrando que não era dessa forma. Então observe que João não foi sempre assim, aquele discípulo amoroso, tá bom? Mas é assim, a vida com Deus, se nós nos abrirmos de fato, ele vai fazer transformação na nossa vida. Se nós nos rendermos, acontecerá a transformação, que foi o que aconteceu no nosso irmão João. E João, ele vai se tornar alguém assim, influente na igreja primitiva, porque você vai observar no capítulo 3, por exemplo, de Atos dos Apóstolos. Quando você observa, tem o Pedro e o João subindo para orar. Logo mais no capítulo 8, de Atos dos Apóstolos também, o que é que vai acontecer? O Filipe, ele chegou em Samaria e começou a fazer uma obra maravilhosa pelo poder do Espírito, é claro, e a igreja ficou sabendo o que estava acontecendo em Samaria. E mandou para lá o Pedro e o João. Ou seja, João já era um homem de confiança na igreja primitiva, logo mais, olha só. E o João vai se destacando. João, ele também é conhecido como uma das colunas da igreja. Entre as 3 colunas da igreja, ou sustentáculo da igreja, João passou a ser uma dessas colunas, de acordo com Gálatas capítulo 2, o versículo de número 9. Então João foi ganhando projeção na igreja primitiva. Ele escreveu a primeira epístola que nós atribuímos a ele, a segunda epístola também, e a terceira epístola, escreveu o Apocalipse e escreveu o evangelho que traz o seu nome. A autoria do evangelho que traz o seu nome, nós podemos identificar no próprio evangelho que nós atribuímos a ele. No capítulo 21, versículo 24 do evangelho conforme escreveu João, nós vamos observar que ele vai dizer assim: esse é o discípulo que viu, ou seja, uma testemunha ocular, e confirma que esse testemunho é verdadeiro, tá? Então, entendemos que a autoria é joanina mesmo, do evangelho, que geralmente atribuímos a ele. A data aproximada é provavelmente entre os anos 80 e 90 ali depois de Cristo. E a ideia é combater ali também um movimento chamado gnosticismo. O gnosticismo é muito forte e um dos pilares do gnosticismo é que a matéria era má, né? E logo mais o João, apesar do evangelho mostrar a divindade ou a deidade do Senhor Jesus, ele também combate o gnosticismo, mostrando que a matéria não é má, porque o verbo se fez carne. João vai dizer isso, ele vai escrever isso quando, de fato, ele vai dizer que o verbo encarnou. Então ali nós temos o evangelho mostrando a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que já começa no capítulo 1, versículo 1, João 1:1, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já começa falando assim. Observe, não tem nenhuma genealogia, porque Deus não precisa de genealogia, então ele já começa dizendo: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E logo mais à frente ele vai dizer que o verbo encarnou-se. Olha só, o verbo encarnou, melhor dizendo. Tá bom? Então, ele mostra que Jesus é Deus e combate também a ideia gnóstica de que a matéria é má. No Evangelho, conforme escreveu João, é interessante que nós vamos observar que nós temos ali, ele vai chamar os milagres, ele vai chamar de sinais, né? Vai mostrar esses sinais, são 7 sinais que acontecem basicamente no Evangelho ali. E também o Evangelho dos 7 eu sou, aonde de fato Jesus várias vezes, né, dirá eu sou, e ali nós temos 7 citações de eu sou diferente no Evangelho também, que nós atribuímos aí ao nosso irmão João. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.